Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa com Sandra Kumar, direto da Nova Terra, da Escola de Maestria, para conversar com vocês sobre um assunto que é bastante recorrente e interessante nos meios espirituais, que as pessoas de novo confundem o que realmente significa isso. A gente vai estar falando sobre autoestima. Teve aula, Brasil. Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho, Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. A autoestima, a maior parte das vezes, as pessoas entendem como simplesmente achar que eu sou legal e aprovar quem eu sou. E a gente poderia, de uma forma genérica, dizer que isso tá certo, não tem nada de errado com essa presumir isso. Só o que acontece aqui na prática, amores? Cada um de nós, desde que a gente nasce na barriguinha da mamãe, a gente começa a receber imprints de crença, imprints de emoção. E subliminarmente o nosso feminino, as nossas águas começam a ser condicionadas com informação. Hoje já se sabe cientificamente que a água ela é capaz de armazenar uma grande quantidade de informação. Até mesmo a gente é capaz de reconstituir o DNA com a frequência da água que entrou em contato com ele, mesmo que não tenha mais nenhum traço daquele DNA. O reflexo na água é capaz de fazer a reconstituição de DNA. Olha que interessante. Então a água, ela contém informação. E nós somos 80% água. Então quer dizer que desde que você é pequenininho, mesmo que o seu corpo nem sequer tenha um cérebro formado, as suas águas, elas estão recebendo esse imprint. Papai, mamãe, ambiente, tudo ao nosso redor. É possível saber, inclusive, que a criança é capaz de ouvir o que está sendo conversado e reage às conversas ao redor dela. Então, desde que você nasce, você começa a ser programada. Até os 7 anos, o seu cérebro ele está em um estado de ondas, que é um estado semi-hipnótico. Ou seja, a criança ela vai recebendo toda a informação do ambiente com pouquíssimo filtro. Ela está sendo literalmente condicionada e hipnotizada pelos pais, pela televisão, pelo ambiente. Então, a gente está formatando a criança profundamente. A nossa sociedade é bastante malandra em relação a isso, meio descuidada, sem entender quais são as consequências disso a longo prazo para um ser humano. Então, o que isso tem a ver com autoestima? Isso significa o seguinte, que a grande parte de nós, de acordo com a psicologia moderna, vai ser, vamos dizer assim, limitado na sua perspectiva pelo que a gente recebeu na infância, quando a gente é pequenininho. Então, mesmo que você desenvolva uma maturidade muito grande no seu cérebro, na sua mente, mesmo que você cresça e se desenvolva como um bom profissional, faça coaching, vá numa igreja, participe de círculos de espiritualidade, mesmo que você faça um monte de boas evoluções na sua jornada, infelizmente, a sua base, a sua raiz, ela vai seguir suja, contaminada por aquilo que você recebeu. É uma forma ruim dizer que é sujeira e contaminação, porque na verdade a gente não é. Acaba sendo uma sujeira, uma contaminação, porque a gente está numa sociedade que está desregulada em relação ao potencial do ser humano. O que eu descreveria como um ser ascenso, a humanidade ela está presa, travada numa frequência de sobrevivência, quando o ser humano é um ser extremamente poderoso e majestoso. O que acontece então? Significa que a autoestima, para grande parte das pessoas da sociedade, é uma grande máscara. Porque, por mais que você tenha lá a sua conta no Instagram com 50 mil seguidores, muitas pessoas dando like, a sensação para essa pessoa que tive a oportunidade de conversar com pessoas nesse estado é de vazio, de que ela nunca é o suficiente. A famosa síndrome do impostor, que ataca atores de Hollywood, músicos famosos. Lady Gaga é um excelente exemplo disso. Várias pessoas tiveram crises terríveis com seu sucesso e não encontraram a felicidade. Usam medicamentos, como o nosso amado Elvis Presley, o amado dos americanos, vamos dizer assim, que faleceu usando intoxicações de medicamento, muitos medicamentos, não conseguia nem dormir, coitadinho. Então, assim, se dizia que Elvis Presley tem uma autoestima elevada. Ele é famoso, considerado um sex symbol, tem tudo o que ele poderia querer, mas ainda assim essa pessoa está em estado de miséria. Porque, amores, não importa o quanto a gente
avance em cima do nosso personagem linear, essa autoestima que vem da personalidade, do ego, da máscara, ela não substitui a ferida original. Essa ferida original eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão essa conversa vai virar uma aula, e aí a coisa fica delicada. Ao invés disso, eu vou te convidar a assistir outras conversas, as canalizações, para você entender um pouco sobre isso. A nossa autoestima, então, aqui, ela está relacionada a essa ferida original. Que a nossa personalidade, o nosso ego, nada mais é do que uma tentativa do nosso sistema cicatrizar. Então existe um cicatrizamento que nunca consegue realmente remendar o nosso eu desse vazio original. Esse vazio original, meu amor, é uma desconexão entre você e você que aconteceu na primeira infância. E essa divisão entre você e você já foi um reflexo de outras vidas, outras encarnações. Vou dar um exemplo bem bom para vocês. Imaginem um planeta perfeito. Imaginem um planeta perfeito, onde tudo já está em equilíbrio. Todas as pessoas já têm imprints profundos dentro de si do que é ser um ser pleno. Aí a gente pega uma alma que veio de um planeta absolutamente destrutivo, contaminado, em muito conflito, e a gente coloca aquele ser para encarnar ali. Algumas coisas muito loucas vão acontecer. Primeiro que provavelmente aquele organismo vivo, que é aquele planeta, vai rejeitar aquela alma. Mas vamos fingir, por uma questão de conversa, de que isso não acontecesse, de que aquele ecossistema vivo, aquela consciência aceitasse aquele fragmento quebrado. A hora que aquele fragmento quebrado entra naquele planeta, ele atua quase como se fosse um vírus. O que significa que agora o inconsciente coletivo vai receber aquela frequência, aquela vibração. Aquilo pode servir, assim como a gente pode ser inoculado para criar um anticorpo, aquele sistema pode já ter uma capacidade de resistir àquele vírus, ou não. Muito do que aconteceu com a Terra tem a ver com isso, mas eu não vou entrar em detalhes. Vamos continuar entendendo aqui. Então, a hora que aquele serzinho lá vai nascer naquele planeta, carregando uma série de histórias, negatividades, sombras, agora ele vai tentar criar um campo de criação de realidade ao redor de si para tentar imitar a realização daquela realidade. Então talvez ele vai nascer no espírito mais fragilizado daquele planeta. Talvez ele vai criar uma sucessão de desencontros e misfortúnios para aquela pessoa que vai engravidar de si. Mais do que isso, aquela pessoa vai criar um ambiente ao redor de si onde todo mundo vai tratar essa pessoa mal, vai tratar essa pessoa com descaso. E no primeiro tempo de vida, esse ser ele vai ter esse conflito muito grande entre as suas heranças de outras encarnações com um planeta que tem um sistema adequado. Então vai existir esse conflito de realidade entre uma realidade que alcançou a sua maturidade espiritual com um ser que ainda está em um processo de desenvolvimento, numa frequência muito negativa, destrutiva. Se essa civilização já tiver desenvolvido uma capacidade de inocular-se, ela vai ser dotada de seres que vão perceber esse desequilíbrio e vão agir sobre ele. Se essa civilização for pautada na lógica do amor, como a grande maioria são, eles vão saber resgatar essa alma e elevar ela a um estado mais elevado pelo bem daquela alma e de todo o ecossistema onde ele está. Agora imagine que esse planeta seja um planeta onde isso não aconteceu. Então esse sistema não vai saber se inocular a esse vírus. E a tendência é que esse ser, essa pessoa, se ela continuar tendo filhos, se ela continuar progredindo, ele vai sair inoculando vários outros seres com a mesma frequência e energia, vagarosamente mudando o status quo daquele organismo. Então ele vai diluindo, diluindo-se, diminuindo a qualidade do ambiente e ao mesmo tempo modificando quem ele é. É como você pegar um corante preto e colocar na água. Às vezes uma gotinha de água de corante preto é capaz de mudar a qualidade de todo o líquido. Agora ele não é mais cristalino. Vai ter que esperar bastante tempo, quem sabe, para decantar aquelas partículas de tinta. Então esse exemplo bem simples para mostrar para vocês que a autoestima, numa big picture, numa visão geral maior,
ela é muito mais do que só como você se sente em relação a você. A autoestima tem a ver com todos esses imprints que você recebeu, que você herdou, que você trouxe para cá, que você recebeu quando você chegou aqui, porque o mesmo exemplo serve para um grande ser de luz, que vem de uma civilização extremamente avançada e de repente chega aqui com a sua águazinha limpa e de repente precisa encarnar num mundo que está muito escuro. E está aqui uma quantidade massiva de seres como você, que vieram diluir essa tinta preta aqui para tornar ela mais clarinha. Então assim, qual que é o chamado aqui para vocês? A autoestima verdadeira, a nível espiritual, é estimar, amar tudo que somos, inclusive essas heranças que nós carregamos. Apenas a partir desse amor profundo, inclusive pela escuridão, é que a gente começa a ter o potencial para reprogramar e reconfigurar. Muitas das técnicas de curas que a gente usa aqui na escola de maestria, que são uma sucessão delas, precisam resgatar a nossa conexão com a criança, lá dentro do útero. Precisa resgatar a nossa conexão com outras vidas. Precisa resgatar a nossa interligação com todos esses aspectos para ir purificando, elevando, purificando e elevando. Da mesma forma, também impede da gente que a gente deixe, solte, desapegue, perdoe. A questão de perdoar as pessoas, não importa o que elas façam com a gente, perdoar o mundo, não importa o que ele seja, perdoar tudo que está ao nosso redor, acima de tudo está a serviço de nós mesmos. Quando a gente não perdoa, é como você ficar agarrando aquela gota de tinta preta. Quando você perdoa, você permite que aquilo saia do seu campo e você pode começar a ir diluindo, limpando e elevando a sua energia. Então, num aspecto de espiritualidade profunda, autoestima não é aprovação social. Autoestima não é você ser bonito na foto. Autoestima não é você seguir um padrão de beleza coletivo ou ainda resolver seguir o seu próprio padrão de beleza e achar que isso que é se amar, é se gostar. Não que isso não possa fazer parte, gente, de forma alguma, mas isso é a superfície. Se não tiver a profundidade, essa autoestima nunca vai estar realmente a serviço da tua alma, que pede que você perceba a qualidade intrínseca do seu ser e comece a adotar como base fundamental esse estado de profundo amor e condução do seu ser à sua máxima expressão. E aí a autoestima começa a se transformar em amor por quem você é. Amor, como a gente entende aqui na escola de maestria, a gente explica, né, os 3 passos, é bom lembrar sempre de novo. Primeiro passo é conexão profunda, do topo da cabeça à pontinha do dedão do pé. E essa conexão profunda vai levar você a um estado de presença, um estado de não mente. Você vai simplesmente estar aqui, completamente agora, livre. O segundo passo, muito importante, é a pura receptividade, o não julgamento, a não resistência, onde você permite isso que você está se conectando, o momento presente, ser o que é. Por isso que muitas pessoas conseguem ter 1 segundo, 2 segundos de presença diante de uma paisagem muito bonita, de um dia maravilhoso, de uma experiência incrível. Passa alguns segundos, a pessoa volta a um estado de miséria, porque começa a resistir a coisas na sua vida, ideias, pensamentos, o que quer que seja. Então o segundo passo é fundamental para permanecer em um estado de presença, de conexão com o corpo. E o terceiro passo, ele vem por fim as distorções e representa o grande poder do amor. O terceiro passo é permitir o que é como é aqui e agora. Que você não vai tentar forçar isso que é aqui e agora a ser uma outra coisa que você gostaria que fosse no lugar. Por exemplo, poxa, eu sou essa pessoa, sei lá, feia. Mas, pô, seria tão bom se eu fosse bonita. Então você começa a se imaginar bonita e esquece que nesse momento você tem a sensação no seu corpo de eu sou feia, e você se desconecta daquela sensação. Aquela sensação precisa ser conduzida a um novo estado. E aí vem a guiança. A guiança é desejar o bem para aquilo que é como é agora e levar ao seu máximo potencial. Tudo se torna belo quando é levado ao seu máximo potencial, e aqui o máximo potencial é muito fácil a gente entender quando a gente traduz em frequência. Qual é o máximo potencial de frequência? O seu ser, ou aquele espectro do seu ser que você está vendo, ou de qualquer ser que você está vendo. Às vezes o mais terrível assassino, a pessoa horrorosa que você vê no mundo, aquilo é a menor expressão de frequência daquele ser. A máxima expressão de frequência daquele ser é que ele pode se tornar um salvador, um grande líder, um exemplo para a humanidade. Então lembra, a frequência é o que significa a máxima expressão. Então autoestima, num aspecto espiritual mais profundo, significa adotar como filosofia de vida a postura interna do amor, que é o que a gente está ensinando aqui, que
que representa a nova Terra, a quinta dimensão, que assim seja e assim não é. Aqui em Arte estamos criando A nova Terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.